Bom dia você, querido e querida irmã. Estamos aqui no nosso curso de caráter, o caráter do líder, com o nosso primeiro tema que nós vimos que foi o chamado para ser santo. E ficamos de compartilhar alguns pontos importantes com você para trazer riqueza para o seu conhecimento e vamos viajar nesse conhecimento bíblico, amém? Eu acredito que você deve estar gostando do nosso curso. Então vamos lá, gente. Nós tivemos 10 perguntas no nosso primeiro módulo, uma atividade lá na nossa plataforma. E você que está ainda faltando entregar essa atividade, corra contra o tempo, que amanhã, às 19 horas, nós teremos a nossa segunda aula. E vai ser muito importante porque nós iniciaremos com as correções dessas 10 questões. E se você não tiver feito, o caráter já está sendo um caráter relaxado, tá bom? Então, queridos, nós tivemos muitas perguntas, tá? Que nos envolveram nesse primeiro momento na nossa plataforma e algumas explicações que a gente tem que dar a respeito das nossas atividades para trazer um enriquecimento de muitas informações, tá bom? Dentre elas, tá? São 10 perguntas. Algumas perguntas nós fizemos para você fazer uma pesquisa a respeito da diferença entre caráter e personalidade. Coisas, na verdade, muito intrínsecas, muito parecidas, né? Que muitas vezes se confundem, mas elas têm uma diferenciação. E a gente vai procurar entender um pouco a respeito, justamente, da diferença entre caráter e personalidade. Eu trouxe para vocês aqui um material de pesquisa que eu andei me aprofundando, que pode lhe ajudar muito a respeito disso. Então, traremos uns pontos aqui muito ricos para você entender e para você tentar compreender mais profundamente a respeito desse tema, tá? Caráter líder. Aqui nós temos a nossa plataforma, estamos usando uma plataforma Syllab, e tenho certeza que você já acessou a sua sala de aula, tá, querido? Você tem que acessar a sala de aula, verificar suas atividades. Aqui nessa parte nós temos várias perguntas, várias atividades, e aí você tem que responder essas questões. Muito importante você fazer as suas atividades, tá? Então nós tivemos várias perguntas, né, para serem trabalhadas, e os alunos que fizeram, eles estão sendo muito edificados. Nosso curso é um curso muito dinâmico, ele não é um curso apenas que você passa a ver o vídeo, mas ele é um curso interativo, que você vai lá na plataforma, faz as pesquisas, faz a interatividade, né? A gente vai e corrige, assiste os vídeos necessários, e hoje nós estamos gravando um vídeo para trazer esse enriquecimento para você, amém? Fizemos várias perguntas, e a pergunta 5, por exemplo, ela fala para você pesquisar sobre caráter e personalidade e dar a sua opinião, né, sobre a diferença entre esses dois conceitos, tá? Dentre essas pesquisas, eu procurei me aprofundar um pouquinho e trazer para vocês um material complementar para nós aprendermos mais sobre o assunto. É claro que nós não temos a intenção de exaurir esse assunto, que é um assunto muito profundo, tá? E a gente procura em materiais que têm fontes confiáveis, né? Até fontes acadêmicas e fontes cristãs também, para você ter um entendimento, tá? Já que nós estamos falando de caráter, e caráter é algo que a é a essência da pessoa, né? A essência, a realidade da pessoa. E a personalidade, o que é a personalidade, tá? Então eu procurei alguns conceitos a respeito de personalidade e caráter, tá bom? A construção da personalidade, é importante você entender isso aí. O conceito, né, de personalidade, ele pode ser construído por diversos fatores, como os componentes genéticos. Principalmente a personalidade, ela é feita através de um componente genético, né? Ou seja, uma herança herdada.
relacionado com o temperamento de cada pessoa, de cada indivíduo. Temos aqui, por exemplo, a personalidade ela é formada por temperamento e traços, né? Todos nós somos diferentes e tem esse aspecto, né, do temperamento, da parte genética, que é ligado diretamente ao temperamento e aos traços genéticos familiar, né? E o outro aspecto importante do relacionamento da personalidade é um componente, né? Vamos dizer, 2 componentes. O primeiro componente é o componente genético, o segundo componente é o componente ambiental. O que é esse componente ambiental? Ele é aquele componente onde a pessoa ela está inserida na sua família, né? E ela foi incluída ali e tem um desenvolvimento, né, na sua família. Então, nós nascemos em famílias específicas e herdamos características dos nossos pais, nossos antepassados. Isso vai o que formar a nossa personalidade, tá? É inerente à nossa personalidade. Então, 2 componentes importantes em relação à personalidade, você entender, é que, né, uma de respeito à carga genética que você recebe da sua casa, da sua família, dos seus pais, dos seus avós, da sua herança, né? Que tem a ver com os traços e com os temperamentos, né? Temperamentos diferenciados. E o outro é o componente ambiental, que são ambientes onde você foi inserido, né? Onde o indivíduo está desenvolvendo e crescendo para que ele possa desenvolver a sua personalidade e, consequentemente, formar o seu caráter. Um temperamento que interage com o meio ambiente ajuda a formar a personalidade da pessoa, tá? Por exemplo, o temperamento que interage com o meio ambiente ajuda a formar a personalidade da pessoa. Acabei de ler. Por exemplo, uma criança. Uma criança ela pode ser introvertida ou extrovertida. Ela pode ser uma criança mais dinâmica, outra mais tímida, mais calada, mais retraída. Então, são personalidades totalmente diferentes, tá? Nós nascemos com determinadas tendências, como um filtro que nos faz perceber e entender experiências futuras, tá? Sob certa visão. Essa visão é influenciada pelo ambiente no qual a pessoa cresce e se desenvolve e acaba construindo a estruturação da personalidade desse indivíduo. O que é isso, né? Então, nós nascemos com determinadas tendências, tá? Tendências principalmente com relação à visão de futuro, levando em conta aqueles 2 componentes que nós falamos agora. Isso vai te dar uma percepção maior da vida e das experiências futuras, sob certa visão, depende da visão que você está sendo criado, né? Está sendo construído na sua vida. Essa visão ela é influenciada pelo ambiente, como nós falamos agora, no qual a pessoa cresce e desenvolve e acaba construindo, fazendo um fator de construção dessa personalidade do indivíduo. Então, é isso que a gente tem falado. Um dos modelos mais conhecidos para o entendimento da personalidade é o modelo dos 5 fatores, né? Isso eu fui buscar lá na psicologia, que diz o Big Five, né? Esses 5 fatores correspondem a traços gerais da personalidade de um indivíduo, né? Então, são calculados por um percentil, que nós chamamos, que mostra qual é o nível de cada traço para aquela pessoa. Então, como nós não vamos nos aprofundar, é apenas um conceito, quais são esses 5 fatores? Os 5 fatores são a abertura para a experiência, né? A personalidade dela também é construída através da experiência que ela é vivida, né? Também, além da carga genética e o meio ambiental, esses fatores da abertura para a experiência, a conscienciosidade, a questão da consciência para tomar decisão, a extroversão, né? Falamos agora, a amabilidade e o neuroticismo, ou seja, a instabilidade emocional, tá? Tem pessoas que têm uma personalidade que a sua personalidade ainda tem vamos dizer, uma flutuação em relação à questão emocional, principalmente, tá? Então, tais traços se relacionam com o ambiente que esse indivíduo se desenvolve, como vimos anteriormente, esses traços aqui que eu acabei de falar, né? É só dando uma explanação a respeito dele. Depois, se você quiser mais profundamente esse material, eu posso passar para você. Entendemos como ambiente desde a influência cultural e social que a pessoa tem e no contexto ao qual o indivíduo pertence, até a influência de seu núcleo familiar, né? Falando sobre essa questão ambiental. Então, ambiental, né?
Nós estamos falando de traços. A nossa personalidade, ela tem características que nós chamamos de traços da nossa personalidade. Agora é importante, gente, já que nós estamos falando de personalidade e hoje é um assunto muito falado no mundo em si, são as pessoas que têm o que nós chamamos de transtornos de personalidade, tá? Nós somos um ser, temos um espírito, alma e um corpo, segundo a Bíblia, né? E aqui o nosso foco é falar sobre a personalidade, tá? Que são transtornos de personalidade, tá? Representa um padrão fixo e generalizado do indivíduo, que traz sofrimento em diversas áreas da vida. Ou seja, a questão de um sofrimento doentio, né? Isso causa o quê? Transtorno da personalidade da pessoa, um desvio padrão da personalidade dele. Em diversas áreas da vida dela, traços mais inflexíveis, que no geral qualquer pessoa pode chegar a ter. Todos nós podemos ter uma flutuação em relação a ter de repente um transtorno de personalidade, né? Uma tensão muito forte, essas coisas. Exemplo, uma pessoa possessiva, por exemplo, uma pessoa possessiva e compulsiva, né? Com um padrão muito forte de perfeccionismo. Tá? Tem pessoas que têm esse transtorno de personalidade, elas são tão compulsivas e tão possessivas e também um grau de perfeccionismo muito grande. Isso aí não é normal na vida de uma pessoa. Tá? Assim como entender a dinâmica entre o que ele pensa, o que ele sente e o que comporta, ou seja, seu comportamento. E o quanto tudo isso faz com que ele não consiga lidar com as suas dificuldades. Ou seja, como é que a pessoa tem um transtorno de personalidade? Esse ciclo, esses três eixos aqui, essas três palavras são importantes. É o que pensa, o que sente e o comportamento. Primeiro nós pensamos, sentimos e nós temos o quê? O nosso comportamento, né? Quando você não consegue trazer um equilíbrio entre esses três eixos, que é o pensar, o sentir e a conduta, o comportamento, né? Não consegue lidar com as dificuldades dos sofrimentos, a pessoa começa a ter vários transtornos de personalidade. E muitas vezes são casos clínicos, casos, né, depressivos. E nós que temos uma visão cristã, bíblica, nós percebemos que existe ainda também influências do diabo, influências de demônios, influências do nosso próprio ego, da nossa própria fragilidade, tá? Então vemos essa questão. Então, são influências. Sobre a questão da história da vida, né? Aqui um ponto que eu trouxe foi a história da vida natural, a influência, ou seja, todos nós, quando nascemos, vamos evidentemente para uma família, nós trazemos uma bagagem, digo isso que é uma bagagem, e essa bagagem são influências que vão trazer a construção da nossa personalidade e, consequentemente, o caráter. Então, tem pessoas que essa herança é uma herança natural, uma influência natural, tá? Que é a bagagem. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades em estabelecer seus próprios objetivos. Existem as cargas familiares, né? A questão também da formação da educação, da vida profissional. Experiências passadas também perturbadoras, elas podem trazer um transtorno da ansiedade na pessoa. Relacionamento afetivos e familiar atual, tá bom? Então é uma carga que a gente tem. Por exemplo, históricos médicos, psiquiátricos também, né? Todos nós passamos por provas e tribulações, às vezes não sabemos lidar com certos tipos de sofrimentos, às vezes é morte, é doença, é perda de emprego, casamento e outros tipos de situações, né? E algumas pessoas passam a ter isso, vamos dizer, essa nódoa, essa ferida, né? Essa marca na personalidade dela e às vezes precisa fazer tratamento médico e psiquiátrico, né? Isso é interessante. Algumas pessoas também, elas trazem cargas em relação ao uso de álcool, de droga e uma preocupação exacerbada com a questão do futuro, né? Elas vivem muito no futuro, elas não conseguem viver o seu presente quando elas ficam presas no passado. Esse é um problema muito, muito sério. Mas eu trouxe para você também aqui algumas questões de respeito à visão bíblica em relação à nossa personalidade, tá? Então a nossa personalidade ela é formada principalmente por esses dois traços que eu acabei de falar. Os traços familiares, né? Os traços genéticos e os traços ambientais também que nós herdamos, tá?
História de vida espiritual, influência geracional, hereditariedade, uma coisa que a gente sempre fala, né? Segundo a visão bíblica, né? Aí a gente vai entrar na situação, poxa, por que eu sou assim? Por que eu tento mudar, né? Tento mudar esse meu jeito de ser e ainda luto contra mim mesmo, né? Então, são coisas que são fortes demais em mim que precisam ser mudadas, né? Então, aqui eu quero falar para vocês algumas coisas importantes, né? História de vida espiritual, né? Espiritual e a influência geracional de hereditariedade, tá? Nós somos uma geração abençoada. Primeira coisa, você é um indivíduo, um irmão que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você está participando desse treinamento, desse aperfeiçoamento de líder, você já é uma pessoa abençoada por Deus, amém? Mas mesmo eu sendo abençoado por Deus, eu posso ter, de repente, influências de maldições hereditárias que vieram sobre a minha vida. É claro que Jesus tem todo o poder de quebrar essas influências, nós precisamos fazer essas renúncias, né? E não há necessidade de nenhum dos filhos de Deus ficar sofrendo o efeito das maldições e das influências passadas, tá? Porque minha mãe era assim, meu pai era assim, eu sou assim mesmo, isso vem da minha família. Isso aí, gente, tem a ver com mudanças da nossa, tanto trabalhar a nossa personalidade, como também o nosso caráter, né? A essência do nosso ser. Então, nós vamos ver que mais lá adiante nós temos um grande trunfo para tratar isso na nossa vida, que é a questão do Espírito Santo, né? Então, eu posso sofrer tanta influência de bênçãos na minha vida, porque isso vem do Pai, e também receber situações de maldições que ainda eu não renunciei, que ainda não tive a consciência, né, de declarar profeticamente pelo nome de Jesus e fazer uma ruptura com o passado e com a velha criação, com o velho homem, né? O que sempre esteve no coração de Deus é fazer de nós um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado, por isso ele faz questão de resolver os problemas de maldições, né? Maldições hereditárias. Ele quer nos abençoar em nossa personalidade e caráter, tá? Então, queridos, muitas coisas respingaram em nós, e esse processo de trabalhar essa questão da influência espiritual é muito importante, amém? Influências espirituais, vemos aqui o principal, vamos dizer, vírus em relação à influência espiritual é o que nós chamamos de iniquidade. Pastor, isso influencia o meu caráter, influencia a minha personalidade diretamente. A iniquidade é algo perigosíssimo, é como um vírus, né? E a Bíblia até fala que o espírito da iniquidade já opera nos filhos da desobediência. Nós somos o filho da obediência. Então, nossos pais, em Lamentações capítulo 5, versículo 7, diz que nossos pais, eles pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Mas o que é iniquidade? Isso pode influenciar o meu caráter e a minha personalidade? Sim. A palavra iniquidade, ela não denota especificamente ações pecaminosas individuais, apesar de que ela gera pecados, né? Pecados que ofendem a Deus, mas sim a perversidade. A iniquidade tem a ver diretamente com a desconstrução do valor, tanto no nosso caráter como na nossa personalidade, que nos torna pessoas perversas, principalmente como diz a Bíblia. A Bíblia fala que o povo de Deus teve um perverso coração de incredulidade, né? E essa palavra iniquidade, ela vem de uma raiz hebraica que significa estar torto, né? Estar torto ou inclinado, estar torto ou inclinado. Essa palavra, ela implica em uma atitude básica de rebelião junto com suas consequências, tá? Então, estar torto ou estar inclinado, ou seja, não ter uma vida reta, não ter um caráter reto, uma personalidade cheia de retidão, né? Então, iniquidade também significa tudo aquilo que se desvia do caminho reto e perfeito de Deus. É um desvio do padrão, do exemplo divino, do exemplo de Deus, do exemplo de Cristo como nosso modelo, né? As nossas iniquidades nos impedem de receber as bênçãos e atingem o nosso caráter, e desvirtuam por natureza a nossa personalidade, por consequências geracionais, tá? A iniquidade é a constância da maldade, né? Pessoas que propositalmente elas estão em um ambiente de perversidade, né? De maldade, né? E que o mal ainda opera, né?
no seu homem natural principalmente, né? E é por meio dela que o diabo permeia o coração do ser humano para infringir todo tipo de desejo desejos perversos e pecaminosos, também conhecido como concupiscência. Olha aí, gente, iniquidade e concupiscência. Por que nós estamos falando disso aí? Porque isso atinge diretamente a nossa personalidade e ativa também a desconstrução do nosso caráter. Temos que ter cuidado, né? A iniquidade é um vírus da velha natureza adâmica que tenta nos desviar, nos fazer pessoas que não têm nem um coração reto, nem uma vida reta e íntegra diante de Deus. E isso aí é maximizado pela concupiscência, que é o desejo exacerbado, né? Que é o desejo da lascívia, que é o desejo do poder, que é o desejo do orgulho, concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, né? Os desejos da carne podem e influenciam através da iniquidade a desconstrução, né, do nosso caráter, né? Importante o item 2 aqui, que nós carregamos essas influências de bênçãos e maldições de nossos antepassados, como eu acabei de falar, né? Mas interessante, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus vai falar para Abraão, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aí. Então, pastor, poxa, como é que fica essa relação da minha personalidade em relação a bênçãos e maldições? Primeiramente, o propósito de Deus na sua vida é que você seja realmente um homem abençoado, e que tudo que for de influência de maldições hereditárias dos nossos antepassados e de coisas e cargas que nós trazemos, tanto os fatores internos como externos, sejam banidas da nossa vida pelo poder da cruz de Jesus, né? Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção. Essa promessa que Deus fez para Abraão, o pai da fé, também é feita para nós, amém? Então nós temos também essa promessa divina. E sobre esse prisma, né, que nós estamos falando, da natureza adâmica, nós carregamos a influência de maldições da iniquidade de Adão, de nossos pais. Então nós chamamos isso de natureza adâmica, né, que opera, mesmo nós ainda, e queridos irmãos, nós sendo filhos de Deus, tendo um tempo de crente, né, de tempo de igreja, de servir a Deus, muitas vezes a natureza adâmica tenta ressuscitar. Nós precisamos aplicar a cruz de Cristo, amém? Lamentações 5,7 falou a respeito dessas iniquidades dos pais, né, que pecaram, e não existe mais, mas nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Beleza, mas podemos estar presos nisso? Não. Quando a Bíblia diz que Deus visitaria, presta atenção, nos filhos as iniquidades dos pais aos filhos, isso significa que os pecados não perdoados dos pais deixariam neste mundo consequências nos filhos, em termos de impedimentos, até amarrações, bloqueios, enfermidades, depressões, dificuldades, perseguições, bancarrotas, misérias nas vidas de pessoas, entre outros males, né? O que significa até a terceira e quarta geração? Poxa, será que vai ser para sempre? Não. Deverão ser esses números, né, de gerações literalmente ou não? Aí tem uns textos bíblicos que você pode ler para poder estudar a respeito disso. Levítico capítulo 26, versículo 39, Números 14, João capítulo 21, Isaías 14, 21, Jeremias 32, Deuteronômio 5, tá? Deus nunca disse que os filhos deles morreriam, ou seja, de morte eterna. Esse não é o desejo de Deus, com os pecados dos pais, né? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, fala a respeito disso. Por isso, os filhos devem comprometer-se com o Senhor, e é de extrema importância ter os pecados confessados para serem perdoados, amém? Então, a nossa personalidade, nosso caráter é trabalhado através da libertação da confissão, né? Precisamos aprender a confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona o seu pecado, as suas situações, e deixa, achará misericórdia de Deus, né? Então isso é importante. Em relação às heranças, né, Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, mas a sua misericórdia, ela se estende até 1000 gerações, amém? E Jesus veio para dar um basta nisso, e nós chamamos ao terceiro item, que nós devemos nos apropriar da obra cabal de Cristo. O que Cristo fez por nós? O que Ele disse que você é? Qual é
a você ser parecido com Jesus, ter a santidade de Jesus, ter a mesma vida de Jesus. Então, por um lado, Cristo fez uma obra cabal, isso é um fato, um fato. Por outro lado, nós precisamos do comportamento para ser trabalhado tanto na nossa personalidade como no nosso caráter. E aí é uma briga, né, entre o ser e o ter, entre a realidade, né, e a prática, entre a essência e a prática. A palavra, então, nesse estudo que eu peguei aqui, fui descrevendo ele, quero mostrar que Cristo nos resgatou. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Gálatas 3,13. Então, Jesus já se fez maldição por você. Jesus, tanto ele liberou a bênção, mas também se fez maldição por você, para que você não estivesse preso nas maldições hereditárias, nas situações do passado, né? Nas quedas corriqueiras, né? Do velho homem, da herança adâmica, né? Aqui a palavra diz em Gálatas 5,1 que estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Gálatas 5,1 está falando de uma escravidão. A palavra diz que aquilo pelo qual você é vencido, você se torna escravo. E muitas vezes nós somos escravos da nossa personalidade, né? Do nosso mau humor, do nosso temperamento, né? E quando nós somos vencidos por isso, nós passamos a ser escravos disso. Então o fato aqui é que deixe Jesus te vencer, deixe Jesus cuidar de você, deixe Jesus te libertar, né? A palavra diz que ele foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Que liberdade é essa? É a liberdade do Espírito Santo, como diz Paulo. Paulo diz assim que se o Filho, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade, né? E aqui o próximo versículo diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas pastor, eu tento lutar com a peça que eu tenho um demônio interno, né? Que tenta naquela hora que é para eu ter um controle da minha personalidade, eu já explodo, eu sou vulcânico, né? O que é preciso? Vou mostrar para vocês um grande segredo na palavra, né? Em relação a isso. Podemos ser tentados, mas não podemos sucumbir à tentação, não podemos ser escravos da nossa personalidade humana. Nós temos que ser escravos do Senhor, somos a imagem e semelhança de Deus, né? E o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra diz em Gálatas 5,4, isso é importante, isso é o maior fato, querido. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Lembra que nós falamos sobre iniquidade, sobre comportamento, né? E sobre concupiscências, que são os desejos exacerbados. Está dizendo aqui que Cristo ele crucificou nossa carne com as nossas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24, isso é um fato. E esse fato precisa se tornar a nossa vida, nossa realidade. Nós precisamos viver com uma personalidade e um caráter crucificado para sermos igual à semelhança de Jesus, parecidos com Jesus, né? O último item diz: vivendo sob o governo do Espírito Santo e o senhorio de Cristo. Esse é o segredo. O segredo é ser governado pelo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo e o senhorio de Jesus, né? O senhorio de Jesus. Então pelo Gálatas 5,5 diz que é pelo Espírito da fé. Irmão, não é pela força, não é pelo seu querer, mas é pela fé, é pelo Espírito da fé. Gálatas 5,5 diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Que Espírito é esse? É o Espírito que nos enche de fé. Fé para vencer o velho homem, fé para andar como Jesus andou. Pela liberdade do Espírito também, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, acabei de ler agora. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, mas eu sou livre, sou uma pessoa livre e tal, eu posso fazer o que eu quero. Não, nós estamos debaixo de um senhorio e de um poder do Espírito Santo, de um governo do Espírito Santo. Então eu não posso dar minha liberdade natural. A Bíblia fala que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, principalmente nós, porque às vezes a gente, eu não conheço ninguém segundo a carne, fulano, ciclano, mas é nós mesmos, conhecemos a nós mesmos, que Cristo está em nós, que Ele nos governa. E aqui o desafio é que você deve andar pelo Espírito Santo, pelo andar no Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que a nossa carne, nosso ser natural, não pode ser o líder, não pode ser o cabeça da nossa vida quando nós andamos no Espírito?
Nós vivemos na presença de Deus, vivemos em um espírito de oração, vivemos e andamos no Espírito. E aí nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. E não só andar, mas também, aqui Paulo está dizendo sobre viver e manifestar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 está repleto a respeito do fruto do Espírito, né? Quando eu ando, eu vivo, a manifestação da personalidade de Cristo, né? Do caráter de Cristo é manifestado na nossa vida. Por exemplo, o que o Espírito Santo tem como essência? A Bíblia diz que os frutos do Espírito são o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São frutos do Espírito Santo que moldam o nosso caráter e trabalham também e a essência da nossa personalidade, tá? Então ele fala de amor, fala de gozo, fala de paz, longanimidade, ser uma pessoa longânima, né? Ter paciência, um longo ânimo, ser bom, tudo isso, ser bondade, benignidade, fé de respeito, mansidão, domínio próprio, temperança, são frutos do Espírito Santo, tá? Então, querido, nós temos essa grande vantagem que é ser governado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz: se vivemos em espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos, nós andamos. Se nós andamos, nós vivemos. Então, é uma vida governada por Deus, né? E por último, todas essas virtudes celestiais, elas entraram na nossa humanidade para nos dar uma vida de andar na presença de Deus. Vós sois e tendes. Nós somos e temos algumas coisas. Primeiro que nós somos a raça eleita, somos sacerdócio santo, somos um povo exclusivo de Deus e temos as virtudes de Deus, ou seja, a semente da natureza divina está em nós. Então olha só como é melhor, fica mais fácil nós sermos trabalhados em relação a isso. 1 Pedro 5:1, capítulo 1, versículo 5 diz que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Que é isso? Nós estamos falando de virtude de Deus, nós temos os valores de Deus, as virtudes do Espírito Santo na nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Olha a nossa essência, não é mais da semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Qual é a nossa semente? É a semente divina, a semente incorruptível. Nós temos a natureza de Deus que está saturando, está conquistando a nossa natureza humana todos os dias, né? Despedindo do velho homem. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você é uma pessoa exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa personalidade não pode estar mais nas trevas, ela tem que estar na luz. Na tua luz vemos a luz, diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor, e em nosso coração estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. É de estar para santificar a Cristo no vosso coração, e estando sempre preparado para responder todo aquele que pede qual é a razão da sua vida. Então fala de uma santificação. E tudo isso o Espírito Santo traz sobre nós uma conformação pelo espírito de obediência. Se a sua personalidade, o seu caráter quer ser trabalhado, nós queremos que nosso caráter seja trabalhado, nós precisamos que o Espírito Santo nos conforme à imagem dele mesmo, à imagem do Filho, à imagem do Pai, né? E nos subjugue através de um espírito de obediência para a santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Nós somos filhos da obediência, porque nós temos a natureza da obediência. Então nós não podemos mais ter um temperamento ou agir na natureza humana. Por quê? Porque nós hoje temos a natureza divina e nós somos filhos da obediência. Jesus, a Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, capítulo 2, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Ele é o nosso modelo. 1 Pedro 1, 16, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, outra versão diz, em todo o seu procedimento, né? Então, olha aí o que está acontecendo, nosso procedimento está sendo trabalhado, nosso comportamento está sendo trabalhado, amém?
Então é isso aí. Aleluia. Porque está escrito, sede santo, porque o santo, 1 Pedro 1:22. E aqui diz, purificai as vossas almas, né, pelo Espírito na obediência à verdade. A sua alma, o seu temperamento, o seu ser pode ser purificado através da obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, e amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. É dessa maneira que o Espírito Santo nos ajuda a amar, né, purificar vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, né? Então nós falamos de comportamento, novo comportamento. Agora nós temos um novo comportamento, gente, tá? Temos a nossa personalidade, somos diferentes, mas o nosso comportamento precisa mudar. Ele precisa mudar porque nós temos o novo que está dentro de nós, né? Nova criatura somos, então temos que ter também um novo comportamento. Ou seja, um comportamento puro, um comportamento honesto e um comportamento de temor, que é a base e a princípio de toda a sabedoria. 1 Pedro 3,2 diz assim, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que falta muitas vezes, irmãos, não é conhecimento e não é experiência de vida cristã, mas é o temor de Deus para que o nosso velho homem seja destruído, né? O nosso velho homem não consiga mais emergir das trevas, né? Mas é um novo homem criado segundo Deus, tá? Então é honesto, comportamento cheio de temor. O temor te faz andar segundo Deus. O homem interior do coração traz um novo traje, uma nova vestimenta, que a Bíblia está falando que é um espírito manso e tranquilo. Olha aí, gente. Olha aqui que Deus quer fazer com o nosso caráter, nos tornar pessoas mansas e tranquilas. 1 Pedro 3,4 diz, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é nossas vestimentas externas, mas ele está falando de um espírito, de uma atitude, né, mansa e tranquila. Jesus, ele é manso, ele é tranquilo, e ele transferiu essa mansidão, essa tranquilidade para nós. E ele diz lá em Mateus capítulo 11, se não me engano, ele diz assim, olha, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas. As características da nossa personalidade, do nosso caráter, elas estão intrínsecas na nossa alma, né? Na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção. Mas Jesus, ele é o manso, ele é o tranquilo. Então, o Espírito Santo, ele vai potencializar isso na sua vida, né? Em relação ao seu caráter. Então, não deixe o seu comportamento, não deixe a sua mente, não deixe os seus sentimentos governar você. Tome posse da natureza de Deus, da sabedoria de Deus. Então, esse compartilhar que eu queria trazer para você, para enriquecer a nossa aula em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e traga luz e nos dê mais da sua personalidade e do seu caráter, em nome de Jesus. Até a próxima.